Muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença neste webinar com o arquiteto Luís Rebelo de Andrade, em parceria com a BNZinc e o Espaço de Arquitetura. Portanto, começar por agradecer a presença do arquiteto Luís neste evento em particular, que é organizado pelo Espaço de Arquitetura. Obrigado também à BNZinc por proporcionar estes momentos de partilha da arquitetura portuguesa. Vou só fazer uma pequena apresentação do arquiteto Luís, portanto, e depois darei-lhe a palavra para ele fazer a sua apresentação. No fim dessa apresentação, o engenheiro Fernando fará uma pequena apresentação sobre a BNZinc e no final depois teremos perguntas e respostas que podem ir colocando no chat, de forma a que depois possamos transmitir ao arquiteto Luís. A Ateliê Rebelo de Andrade tem como preocupação fundamental a concepção, desenvolvimento e execução de projetos que articulem as posições dos diversos interesses envolvidos e nem sempre concordantes na gênese de uma obra arquitetónica. Tal envolve o respeito pela vontade soberana do cliente, pela sua motivação e pela expectativa que nutre relativamente ao resultado final do projeto adjudicado. Mas, como a arquitetura é uma arte que, de certo modo, se impõe ao público e a despeito da vontade deste, existem regras nacionais e locais, concebidas para minimizar a possibilidade desta influir negativamente a qualidade de vida daqueles que estão expostos às suas produções. Do mesmo modo, há ainda uma intervenção silenciosa à paisagem que existe uma compreensão a respeito profundo pela sua presença e forma de acontecimento. O ateliê ganhou já vários prémios internacionais e nacionais, entre eles o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana em 2018 e em 2020. Portanto, já foi várias vezes também Building of the Year da Arcteli, mesmo da Architecture, e já ganhou vários prémios, nomeadamente no setor hoteleiro, portanto, que é um dos principais setores onde o ateliê também desenvolve a sua atividade. Recentemente inaugurou as suas novas instalações, portanto, em Lisboa, penso que a semana passada, salvo erro. Portanto, e queria começar por felicitar também o arquiteto Luís por ter feito 70 anos também no mesmo dia, não é? Portanto, e dar-lhe a palavra para começarmos este webinar. Não era preciso essa referência. É só uma presença importante da arquitetura portuguesa, acho que fará todo sentido. Enfim, podemos começar então? Sim. Muito bem. Olá, boa tarde a todos. Enfim, vou-vos contar aqui um bocadinho a minha experiência com o zinco, com este material, enfim, fantástico. E começando um bocadinho por contar a sua história e a forma como o zinco entra, digamos, na arquitetura e na construção em Portugal. Nos anos 80, enfim, começam a aparecer os primeiros edifícios com coberturas em zinco, levadas a cabo e desenhadas pelo arquiteto Cisa Vieira, pelo gabinete do arquiteto Cisa Vieira, pelo Eduardo Souto Moura, por aí fora, porque até essa altura o zinco era essencialmente usado para a construção de caleiras, de rufos, rufar, enfim, guarda-fogos e empenas e para soluções desse tipo. Mas também antes disso, nós não nos podemos esquecer que o zinco é talvez um material que tem uma história longa na construção em Portugal. E eu, quando falo no zinco, falo na chapa zincada, chapa ondulada, que era no fundo um material até de referência da construção pobre. Ou seja, quando se ampliavam edifícios, muitas vezes de forma barata, utilizava-se, digamos, a chapa ondulada zincada para revestir essas mesmas fachadas. E nós encontramos esses exemplos no país inteiro e, por exemplo, a título de exemplo, Lisboa, há uma série de praças, Praça do Município, Praça da Misericórdia, onde aparecem intervenções
feitas com chapa ondulada de zinco. Mas é basicamente nos anos 80 que o zinco entra como solução de cobertura e de revestimento de trapeiras e depois a seguir mansardas, e hoje é um material já bastante conhecido na construção portuguesa. Ele entra de certa forma, ou muitas vezes entra por uma questão de moda, no entanto, ultrapassando, digamos, a questão da moda, porque a arquitetura não é moda. Aliás, enfim, a arquitetura é a arte de bem construir. Se olharmos para o zinco tem uma função muito importante e que acaba por ajudar a construir de uma forma sustentável. E quando eu digo sustentável, no sentido que a construção de coberturas e de revestimentos com zinco torna a construção definitiva e, portanto, sendo definitiva, gasta-se uma vez, não se vão gastando. Enfim, estava a fazer até com o Fernando a comparação, muitas vezes, a fazer uma analogia, muitas vezes com outras situações em que a sustentabilidade é um problema que hoje importa, digamos, às novas gerações. Nós, no ateliê, sempre tivemos essa grande preocupação da questão da sustentabilidade, sempre tentámos trabalhar com os materiais autóctones, que são aqueles que, no fundo, acabam por fazer a identidade dos sítios e, portanto, que reduzem a pegada, mas é importante que a construção e a qualidade da construção seja, digamos, um dado importante na arquitetura. Aliás, eu sou defensor, ao contrário de muito boa gente, eu sou defensor que nós arquitetos, devíamos lutar por erradicar, digamos, da construção portuguesa, digamos, o ar-condicionado. Porque o ar-condicionado é aquilo que leva muitas vezes a construir-se mal, porque tem-se sempre, digamos, a oportunidade de emendar a construção à custa do ar-condicionado. Ora, se, como já acontece noutros países, conseguíssemos erradicar, digamos, as soluções de ar-condicionado, obviamente que haveria uma preocupação acrescida em construir bem, e não construir só bonito, construir bem, e construir sólido, construir para o futuro. O zinco permite-nos fazer esse trabalho. Nós já trabalhamos com soluções de zinco há muito tempo. Eu vou-vos mostrar algumas obras nossas antigas, em que usamos o zinco. Neste momento usamos o zinco, infelizmente, a VM Zinco já não trabalha com cobre. Nós estamos a fazer alguns projetos em que estamos a introduzir o cobre no revestimento, digamos, de fachadas, porque é um material nobríssimo, por um lado, e dá uma boa resposta, por vezes, a projetos nossos, em que, no fundo, nós temos a grande preocupação sempre de integrar edifícios, de integrar os nossos projetos digamos, na paisagem. Aliás, é uma das nossas responsabilidades enquanto arquitetos, de facto, que é uma responsabilidade que nos assiste e é uma autoridade que temos, porque, de facto, o dono, o proprietário do território não é proprietário da paisagem. E a nós compete-nos, arquitetos, defender essa paisagem. Para isso temos que ter, digamos, muito grande bom senso, grande cuidado, temos que evitar, digamos, a vaidade, no sentido de não sermos depois, mais tarde, quando olhamos para trás, olhar para projetos nossos e virarmos a cara. Portanto, que é uma responsabilidade muito grande que nós temos enquanto arquitetos e que nos preocupa. Enfim, acontece a todos e acontece aos melhores. O próprio Cisa dizia que às vezes havia projetos que lhe saíam com a mão esquerda em vez da mão direita. Portanto, nós também, enfim, nem sempre conseguimos acertar em cheio. Eu vou-vos mostrar alguns projetos em que nós temos trabalhado com o zinco, nomeadamente aqui na Embaixada
britânica na Embaixada de Inglaterra. Este foi um projeto feito em 1993, ainda enfim, em que usámos um zinco de cor azul escura no fundo, para entrar na cor dominante dos azulejos de fachada, em que a fachada era revestida, não é? Portanto, há aqui uma linguagem que se torna coerente, enfim, que se tenta. O Chiado 16, 17, como nós lhe chamamos, é uma reabilitação em que nós crescemos, de facto, um edifício, e temos aqui um edifício em que as mansardas, enfim, se tornaram habituais na arquitetura em Portugal, e, portanto, este é também um edifício que foi feito. Eu penso que este edifício, nós construímos este edifício em 98, acho eu, por aí, enfim, que construímos este edifício, em que a cobertura utiliza toda ela ao zinco. No fundo, era esta a arquitetura anterior, foi assim que nós pegámos no edifício, e aquelas coberturas bastante, enfim, quase de terceiro mundo, não é? Com este vírus que nos acontece na arquitetura, que são os aparelhos de ar-condicionado. Já tivemos outros em tempos, as antenas de televisão, as parabólicas, agora são os aparelhos de ar-condicionado, e amanhã, infelizmente, vão ser os painéis fotovoltaicos ou os painéis solares. Vamos ter como vírus a conspurcar, digamos, a imagem das cidades, porque muitas vezes esses elementos são colocados a posteriori e não são pensados na fase de projeto como deviam ser, porque sendo pensados na fase de projeto eles aparecem integrados. Eu já vos vou mostrar depois no final, digamos, um vídeo de uma obra que fizemos, em que não usamos o zinco da VM Zinco, pedi-me desculpa, mas usamos a chapa ondulada, zincada e lacada para fazer o revestimento desse edifício, dessa habitação. Isto é 1995, é um edifício em que tínhamos um programa muito difícil, que era num edifício que já tinha sido ampliado 2 vezes. Ainda o dono de obra ainda nos pede para meter mais 2 pisos, porque tinha a licença da Câmara para meter mais 2 pisos. E aí, enfim, no fundo, estas coberturas amansardadas é uma prática que é muito vem-nos muito do norte da Europa, vem-nos muito dos países nórdicos e dos países de França, Paris, muitos edifícios, portanto, e no fundo nós no Estoril, a história do Estoril de facto é uma história de uma terra que foi construída um bocadinho à semelhança, à moda de Biarritz, e portanto nós no fundo acabamos por integrar essa linguagem neste edifício. Antes enfim, utilizamos o zinco verde, não é? Que é uma das soluções que a VM Zinc tem, não é? Apesar de haver outras, portanto, não nos ficamos só pelo zinco, o zinco cinza, o zinco cinzento, não temos só essa. Isto enfim, a vantagem disto é que este edifício foi construído em 95, tem uma série de anos já em cima, e de facto há uma proteção de águas muito eficaz e muito duradoura no edifício. Nós temos que nos lembrar que de facto a única doença, o ser humano pode morrer por muitas causas, cancros, gripes, covid, sei lá, 30 mil formas de adoecer e morrer. Os edifícios têm poucas formas de morrer, mas a mais importante é a água. Portanto, a água deve ser a primeira preocupação que nós temos numa construção de qualidade, é fazer com que a água não entre no edifício, porque ele degrada. O zinco tem esta vantagem também, ao mesmo tempo, de trazer uma dignidade
porque, enfim, não sou eu que o digo, nós arquitetos, não somos nós que dizemos o que é bom, o que é mau em arquitetura, o que é qualidade na arquitetura. Isso é um discurso que já vem desde o Vitrúvio e, portanto, em que se estabelecem, digamos, aquelas regras fundamentais e que são universais para considerar, digamos, para se dizer o que é qualidade na arquitetura. E a qualidade na arquitetura tem muito a ver com a forma como os edifícios, com a capacidade de envelhecimento, digamos, dos edifícios. E, portanto, é um material que a nós nos agrada muito, porque nos dá essa garantia, dá-nos essa garantia de capacidade de envelhecimento. Temos outros edifícios que fizemos, para quem conhece Lisboa, temos um edifício que encosta com a Embaixada de Espanha, que era um edifício que foi feito todo em chapa de cobre, enfim, que depois envelhece e fica num castanho, fica num castanho bastante escuro. Temos outros edifícios, nomeadamente uma residência de estudantes que fizemos no Bairro Alto, que era a transformação de uma antiga fábrica de vidro, a fábrica das Gaivotas, numa residência de estudantes, e esse projeto é todo revestido com chapa ondulada de zinco, mas neste caso é uma chapa preta, se não me engano, enfim, e que utilizamos muito. Temos outras, eu vou agora deixar de compartilhar a tela para mostrar outros vídeos, interromper, e depois já volto outra vez ao compartilhamento, não é? Mas aqui já para mostrar outra, enfim, ou podemos, enfim, não sei se isto não, eu estou a ver se vejo aqui peço desculpa, estou a tentar ver se vejo aqui aqui neste trapalhiço de computador, se eu consigo encontrar aqui, a ver se aqui isto anda, Finder, original, vou tentar ver se descubro aqui um filme. Pronto, e vou tentar compartilhar a tela, em que esta é talvez outra forma de... Estão a ver a tela ou não? Sim, estamos, arquiteto. Pronto. Isto é um pequeno filme que nós fizemos de um projeto que fizemos em Alcácer de Sal. É um projeto curioso, porque é um projeto em que nós não tínhamos qualquer tipo de referências relativamente ao sítio, não havia nada, a paisagem era construída... Era projetado na verdade, com cerca de 500 hectares, sem quaisquer referências construídas pelo homem. Na verdade, não estamos a ver o vídeo, arquiteto. Manso, junto às margens do Sado. Ela foi concebida no sentido de minimizar quer os custos, quer os tempos. Luís, penso que terá que começar a partilha e ativar de novo. De trazer eletricidade. Estão a ouvir ou não? Desculpa. Estamos a ouvir, mas não estamos a ver o vídeo. Ou seja, tem que fechar essa atividade. Não estão a ver o vídeo? Não. Deve ter partilhado a janela errada na partilha. Então deixa cá ver se eu consigo compartilhar a tela. Se é compartilhar a tela. E ok. Então eu espero que seja esta que vamos ver. Ou seja, vamos Sim, ver. é isso. É isto, não é? Então eu vou começar do princípio. Eu vou pôr aqui isto, enfim, eu sou um chato a falar, portanto eu vou pôr a minha voz em off e dar assim pequenas explicações. Acho que o vídeo é mais elucidativo. Pronto, isto é uma herdade com 500 hectares, feita de pinheiro, sobreiro e areia junto ao Alcácer do Sal, em que nós tínhamos vários problemas para resolver. Um deles era a chegada de energia ao local, o outro era a construção, os custos de construção, o conseguir arranjar gente para construir esta obra. E então desenhámos um projeto em que nós estamos aqui a utilizar outra tecnologia de construção que é muito
que é muito interessante e que nós consideramos que vai ser o futuro da construção portuguesa, ou o futuro da construção, que é passarmos da construção molhada para a construção seca, e que usamos o CLT. Este projeto já foi construído há cerca de 5 anos e usamos o CLT, que os ingleses chamam isto Cross-Laminated Timber, que são painéis estruturais de madeira que fazem a estrutura da casa. E vocês vão ver aqui a estrutura da casa a ser montada, não é? A estrutura da casa a ser montada. Esta casa foi montada em 2 semanas, portanto, foi uma obra de 2 semanas. Ela monta-se quase como que uma cozinha do IKEA. Não é? Isto são as várias, a forma como, enfim, os painéis são agarrados uns aos outros, não é? E que nos permitiu ter uma construção em que os tempos de construção são muito mais reduzidos. Estão-me a perguntar o que é que isto tem a ver com o zinco. Vão ver no fim, porque é um edifício que nós usamos o zinco porque fazemos depois, esta madeira só é estrutural e depois fazemos uma fachada ventilada em que usamos a chapa ondulada de zinco, não é? Solta da fachada, porque ela vai mexer muito importante para irmos buscar o ar que queremos como ventilação para dentro de casa, ora debaixo da casa, ora na cobertura da casa, o que nos permite gerir a ventilação, porque esta casa é uma casa que não tem ar-condicionado, ela não vive do ar-condicionado, a casa é uma casa que funciona exclusivamente com um pavimento radiante, com uma introdução de água quente e água fria nos pavimentos, não é? E uma ventilação inteligente que pega nos vários compartimentos e vai buscar o ar aos compartimentos onde a temperatura desse ar é mais importante para tratar o compartimento ao lado. Até porque temos compartimentos que se viram a sul, temos compartimentos que se viram a poente, outros a nascente. E, portanto, esta casa também tem a tal história que falámos, que é o estudo e a integração, digamos, dos painéis fotovoltaicos, porque esta casa funciona só com energia solar. É uma casa que é composta da habitação e depois é composta do armazém. O armazém foi desenhado em função do número de painéis. Nós primeiro procurámos perceber qual era o número de painéis que nós precisávamos para a casa e depois, em função disso, desenhámos o resto do edifício. Isto tem esta parte engraçada, porque é ao contrário daquilo que nós costumamos desenvolver no ateliê, é um projeto ao contrário, é um projeto que é totalmente ao contrário da integração, ou seja, nós tentamos sempre integrar a arquitetura que fazemos. Nós já começámos a trabalhar há 18 anos com jardins verticais, coisa que não era nem sequer conhecida no país, e começámos a trabalhar eu estou aqui só a despedir de uma pessoa fantástica, e então não se conheciam, digamos, os jardins verticais, mas nós precisávamos de esconder a arquitetura, nós somos muito preocupados, com a integração da arquitetura. E este projeto é completamente ao contrário, é um projeto que tenta marcar um marco geodésico naquela propriedade, porque é a única referência que temos e, portanto, tivemos essa liberdade de o poder fazer. E, portanto, isto também tem a ver com o zinco. Isto para vos explicar que nós, o zinco é um material que nós muito gostamos e que tem uma quantidade de aplicações muito interessantes na arquitetura e que nós, trabalhamos muito. Eu não sei se estão a ver
Eu agora tinha que mudar o compartilhamento para vos mostrar alguns outros projetos, mas não vos quero amassar mais. Penso que já disse o essencial sobre a questão do zinco e portanto, enfim, Fernando, força, explica o que é a VM. Viva Luís. Olha, eu penso que o interesse será comum de ouvirmos o caro Luís mais um pouco, se achar de que pode partilhar mais algum dos seus belos trabalhos. Eu estou certo que qualquer das pessoas que aqui está a assistir, eu inclusive, será de todo interessante para todos. Bom, então vamos cá, enfim, Obrigado. se estarem por bem, não sei se estão a ver aqui este. Eu vou interromper o compartilhamento para voltar a compartilhar a tela, porque senão, enfim, não entro na tela necessária e, portanto, enfim, isto são alguns dos projetos que enfim, agora já não tem aqui, enfim, há uns que têm zinco, outros que não, isso depende muita coisa. Este de facto, é uma fotografia do nosso ateliê em Lisboa. Este trabalhamos com troncos de árvores, isto é um picadeiro, e temos aqui algumas, a equipa, o nosso organigrama. Aqui é um edifício, que no fundo é em Cascais, é um edifício náutico, que foi desenhado pelo meu filho Tiago, que também é arquiteto, e que é um excelente arquiteto e que trouxe para ele a filosofia. É Cascais, é o mar, é o Atlântico, digamos, é a imagem do mar picado que se reflete nestas fachadas, com estes cobogós e com estas janelas que rodeiam. Isto são alguns interiores do edifício, e depois vamos também ao ponto de depois fazer a parte toda gráfica, sinalética, digamos, do edifício, foi toda trabalhada. Este aqui é um outro edifício onde nós aqui também usamos o zinco. A cobertura de mansarda, que aqui não se vê, é toda em zinco, por isso é que eu não apresentei logo, mas ela tem um piso todo feito de zinco na cobertura. Portanto, este edifício foi todo reabilitado. Estes são os interiores do edifício. Temos os vários interiores, a reabilitação dos estupros e das casas de banho, enfim. Depois também temos aqui, também fizemos a parte toda de sinalética para a parte comercial, da colocação do edifício, prontos, com as brochuras, com tudo isso foi tudo desenhado. A Casa 3000, que já tiveram a oportunidade de ver, enfim, em Alcácer, os interiores da Casa 3000, enfim. Aqui não viram ali no vídeo, mas no fundo este interesse do CLT em que no fundo todas as instalações são agrafadas à madeira, portanto, depois é o pladur que vem e que fecha, e portanto o que torna a nível de procedimentos, reduz muitas etapas, digamos, na construção. Não se espera que venha o eletricista fazer marcações para o pedreiro depois abrir os roços, para depois o eletricista vir meter os tubos e depois vir o pedreiro para fechar os roços. Enfim, são tudo operações que são evitadas, porque o canalizador, o canalizador, o eletricista, todos eles, os homens do ar-condicionado, aplicam as suas instalações diretamente, digamos, às paredes. Então, há uns armazéns na Junqueira que enfim, foram transformados em habitação, em que o ferro e o metal aparece muito. Quinta do Pinhão, penso que não tem grandes trabalhos de zinco.
Isto era uma antiga granja agrícola do convento de Salzedas, aqui ao pé de Lamego. Enfim, é uma história, enfim, com uma família belga, enfim. Aqui temos também alguma construção em zinco na reabilitação deste edifício, não é? E alguma construção em ferro, que não se vê nestas fotografias, daí que eu não tivesse mostrado, mas tem algumas, como veem aqui nesta zona, tudo isto é em zinco, nós usamos muito esse material, portanto, e estas coberturas, dá-nos a garantia de fazer uma proteção hidráulica, digamos, aos edifícios definitiva, e, portanto, esse foi um tema. Aqui na Junqueira, neste projeto, que é a reabilitação desta moradia, o zinco aparece nas trapeiras, portanto, sempre o zinco, isto são os interiores do projeto. Aqui, aqui já não usamos zincos em caleiras, porque temos aqui um edifício que é todo com hidropónicas e vegetação. Isto pretendia ser um tronco, uma árvore, portanto é um edifício que tem estes jardins verticais e que nós fizemos há uma série de anos e que é muito interessante porque resultou bem, funciona bem, tem um nível de reposição de espécies muito baixo e porque são sobretudo plantas autóctones nacionais, plantas que vêm das arribas e portanto são plantas de cheiros, e, portanto aí tivemos o prémio de alguns habitantes do bairro e nos virem agradecer porque o bairro passou a ter um cheiro diferente e isso para nós é o melhor prémio. Aqui, pronto, já estamos aqui na região do Douro, em hotelaria, temos algum zinco colocado neste projeto, mas este é um projeto que é muito grande, é um projeto que tem cerca de 25 mil metros quadrados de construção, não é? Em que nós, é um projeto que fizemos há 18 anos, em que nós usamos aqui muito o verde para integrar, digamos, arquitetura e para que, digamos, o charme da quinta não se perdesse. Portanto, aqui começamos a fazer as primeiras experiências com jardins verticais, biomas de verde, fachadas de verde, foram os primeiros passos que demos nesta abordagem, digamos, a jardins verticais. Feitos, obviamente, não com hidropónicas, com uma cultura de terra, e, portanto, é diferente. Então, tem o spa, que é uma coisa que é enterrada, temos aqui também, enfim, uma obra que acabamos agora há pouco tempo, que são umas vilas, é uma ampliação também deste hotel, em que nós gostamos muito do ferro, gostamos muito da chapa e do metal, é um material que nós gostamos bastante de trabalhar. São imagens, enfim, que ainda estão a ser... Aqui temos outro projeto, que isto é um spa, que foi uma proposta que nos pediram, que nós fizemos na Irlanda do Norte. É um spa diferente, porque isto é uma família que tem um turismo junto a um dos grandes lagos na Irlanda do Norte e que tem uma série de casas que aluga, mas aluga as casas com um barco, porque este projeto atrai muitos turistas ingleses e alemães que vêm para aqui passar uma semana para pescar. E o filho do proprietário, que tomou conta disto, quis fazer um spa e pediu-nos a nós para desenvolvermos um conceito de spa. E nós desenvolvemos um conceito de spa diferente, em que são uma série de cabines que estão espalhadas dentro do bosque e que as pessoas vão numa primeira cabine fazem a recepção, depois noutra cabine têm a massagem, depois outra tem o banho turco, enfim, e terminam nesta cabine junto ao lago, que é a sauna, em que depois tem o choque térmico, que é o mergulho no lago. E aqui usamos nesta obra, usamos a madeira queimada, que é uma tecnologia japonesa
que faz queimas sucessivas à criptoméria e que a criptoméria acaba por ficar completamente inerte e, portanto, deixou de ter os problemas que a madeira normalmente costuma trazer no exterior da construção. E lá está o zinco, a chapa dourada. Tinha muito a ver, este dourado tinha muito a ver com as cores do bosque. Portanto, nós trouxemos o zinco, a chapa ondulada zincada, esta chapa para o exterior, para enfim, num processo de integração Portanto, são as várias construções que aqui nesta fotografia, não sei que é uma fotografia escura, mas isto também é zinco, né? Depois temos outros, enfim, nós, aqui, lá está, outro edifício onde nós usamos zinco. Este é um zinco já escurecido, já também, eu penso que este também é uma obra feita pela VM Zinco, não é? Que temos o edifício antigo, que crescemos este piso, e depois temos, onde temos uma parte, isto eram umas antigas termas, depois tivemos que ligar estas termas a um novo edifício termal que eles fizeram, afastado de cerca de 150 metros, e portanto acabámos por criar uma ponte e pôr alguns quartos enterrados, e fizemos ainda uns bengalows em madeira isto são imagens do interior do edifício. Depois aqui as Snake Houses, este projeto turístico no Parque de Pedras Salgadas, enfim, enfim, acho que é subejamente conhecido, os interiores, o casino também tem alguns trabalhos de zinco, mas poucas coisas, ao nível das caleiras e ao nível, enfim, mas o zinco acaba por estar sempre presente, de uma maneira ou de outra, nos roofs, ou nas caleiras, enfim, ou mesmo no próprio desenho da arquitetura. Estes são os interiores do casino, não? Este são os bungalows, aqui é madeira e ardósia, estas placas, os interiores, aqui é um picadeiro, enfim, isto é uma estrutura metálica de pavilhão, que depois é revestido tem algumas zonas de zinco, enfim, fechadas a zinco, em chapa ondulada, e depois tem este vestimento de troncos de árvores, que enfim, estas fotografias são muito recentes, tinham acabado de ser construído. Portanto, temos um pavilhão tradicional de estrutura metálica e chapa sanduíche. Este é um outro projeto, que é um projeto de arranjos exteriores, é uma intervenção a nível do rio Avelange, em que nós tínhamos um canal todo contínuo para lá à estrada, e que decidimos dar-lhe a forma irregular e orgânica que normalmente os rios têm, criando algumas comportas para que isto, agora, quando viesse o inverno, este canal tivesse cheio de água e que aguentasse a água no verão. São umas pontes, umas travessias, madeira, ferro, muito claro. Aqui isto já é outro tipo de trabalhos que nós também gostamos muito de fazer, que é a reabilitação, enfim, em que temos este edifício e esta intervenção ganhou um prémio muito honroso, que foi o prémio Vilalva, atribuído pela Fundação Gulbenkian, assim como aquele edifício das fragrâncias, aquele edifício que eu vos mostrei de jardins verticais, recebeu uma menção honrosa do prémio Valmor. Foi um trabalho que nos deu um certo gosto de fazer. Nós aqui inaugurámos esta intervenção na Igreja dos 24 com uma exposição dedicada ao Gonçalo Ribertelos. É um projeto interessante, porque é um projeto que normalmente nós arquitetos, vocês sabem bem disto, nós arquitetos somos sempre chamados para adicionar, fazer projetos para adicionar mais construção, aumentar a área de construção, aumentar a área. E este foi talvez um dos primeiros projetos que nós fizemos, eu não, a equipa desenvolveu, um dos primeiros projetos que nós fizemos por subtração, ou seja, onde nós
onde nós destruímos muita da arquitetura que lá existia, porque era bastarda, e é um trabalho de reabilitação. Estou aqui a fazer aqui um trabalho de reabilitação. Este pátio era um pátio coberto, que foi todo descoberto. E depois também fizemos no ateliê, digamos, as brochuras da própria exposição. Este é outro projeto, reabilitação da igreja de Loreto, da Nossa Senhora de Loreto, ali no Chiado, em que, para a comemoração dos 500 anos da igreja, nós aqui estamos numa das entradas de Lisboa, por aqui passava, digamos, a muralha fernandina, e estas duas igrejas marcam uma das entradas de Lisboa na época dessa muralha fernandina. Este bairro era chamado do bairro dos italianos, e daí estar aqui esta igreja, que vai sendo reconstruída e ampliada, e que nós, no fundo, intervimos basicamente para disciplinar os trabalhos de reabilitação e reconstrução deste edifício. O nosso trabalho aqui foi muito de gerir o projeto luminotécnico e de gerir, digamos, as aberturas, as formas como a luz entra na igreja, enfim, que tapámos vãos com screens e blackouts para controlar a entrada de luz, e depois colocámos essa iluminação neste anel que, no fundo, faz a iluminação de todas as obras de arte e que então, um escritório de advogados, enfim, aqui não há zinco, não há são arquitetura de interior. Pronto, depois aqui posso-vos falar em projetos que estamos a desenvolver. Este projeto é uma casa, na Arábia Saudita, no meio de um oásis de palmeiras. Enfim, são as imagens que nós fornecemos ao cliente e que o cliente aprovou numa fase de estudo prévio. Portanto, e este aqui já é um projeto que está ongoing no ateliê, é um projeto para o pé de Melides, em que aqui há muito trabalho de zinco, aqui há muito trabalho que vamos ter de zinco. Casas na água, edifícios lotes grandes, enfim, é para um mercado brasileiro, enfim, em que nós tentamos aqui traduzir de uma forma contemporânea, digamos, a arquitetura alentejana. Parece muita madeira, parece muito metal. Isto já é uma casa em palafitas. Enfim, nós não nos podemos esquecer, na arquitetura portuguesa existia, sobretudo ao nível das comunidades pescatórias, existia muita construção, a construção em palafita, porque quem queria tomar conta das suas alfaias, nomeadamente os pescadores, dos seus barcos e das suas redes, construía junto aos barcos para poder vigiar, digamos, as suas alfaias. E, portanto, havia uma tradição grande de construção em madeira e em palafita, enfim, do norte a sul do país. Hoje em dia restam alguns exemplos, enfim, pequenos, quase que são ridículos, até, enfim, que é uma pena não. Isto é uma casa, isto é um projeto que tem 12 anos e que só agora está em construção, uma casa que pretendia ser uma casa toda enterrada, digamos, na paisagem. Isto são as imagens que nós fornecemos ao cliente em termos da decoração que queremos fazer dentro da casa, e a casa vai ser isto. Isto é um fotorrealismo, isto é o projeto da casa. Aqui trabalhamos muito com madeira e zinco. Estas coberturas são todas zincadas, mas a estrutura da casa começa por ser betão naquilo que é enterrado, e naquilo tudo que está acima do sol é tudo em madeira, e termina com uma forra toda em zinco, destas palas finas, enfim, porque permite-nos o zinco, permite-nos isso, permite-nos ter espessuras muito pequenas de laje,
e ter, porque garante que nós conseguimos ter pequenas inclinações para fazer escoamento de água, coisa que a telha ou outro tipo de materiais não permite. O zinco, nesse aspecto, tem essa grande vantagem. Pronto, isto é uma casa também para um cliente nosso, enfim, que temos os interiores da casa, isto é uma piscina interior, enfim. Aqui já é uma casa mais humilde para uns lavradores, junto à Rábida, em que tem a casa principal e depois tem 2 pequenos lofts para os filhos, quando vêm de fora, porque trabalham no estrangeiro. Uma é completamente revestida tem uma forra de verde, e a outra, como podem ver, é toda em chapa ondulada de zinco. Portanto, nós temos no nosso ADN, temos muito este hábito deste material, gostamos muito de usar este material. Isto já é Alentejo, isto é uma casa para uns alemães, para uns suíços alemães, são muito rijos, são muito duros, e a casa também é igual a eles, mas isso é outro tema. Aqui pronto, este é um edifício que estamos neste momento a construir, em frente junto ao Museu dos Coches, em que aqui a fachada existe com muito metal, as trapeiras, isto é a reabilitação de um edifício que já existe. Isto são depois alguns interiores e alguma decoração que vamos fazer dentro da casa, porque a ideia dos promotores é vender isto já mobilado para o mercado de short rental, para o mercado de turismo, não é? para o mercado de aluguer. Aqui é um projeto, aqui é outro tipo, é outra resposta para um projeto ao pé de Alfarim, do Meco. Pronto, são umas casas que têm muita madeira de couro e os apartamentos dentro. Aqui já não, aqui é para a Foz do Cisandro, é um projeto que está em licenciamento. Isto é um condomínio para receber a malta do surf e os surfistas, e portanto esta arquitetura tem muito a ver com a antiga arquitetura das barracas de praia, e então o edifício. Aqui não, aqui já é um hotel na Rua do Ouro, que é uma outra resposta. Isto é um hotel que nós estamos a fazer com um tipo muito interessante, que é o Marcel Wanders, que é um designer holandês que tem uma empresa de mobiliário e iluminação que é a MOI holandês. É um tipo que desenha muito para a Louis Vuitton, é um dos grandes. Aqui estou eu numa oficina a ver, esculpir uns leões para a fachada, a contragosto do nosso cliente. Queria muito que fossem umas águias, porque a gente é de Benfica, nós só por pirraça pusemos os leões. Mas tem a ver com um bocadinho com a arquitetura das boas artes, que é uma arquitetura que aparece muito no princípio do século XX em Portugal, e vocês têm vários exemplos de edifícios em Lisboa, enfim, o Tote de Açores, começar por um edifício mais emblemático de todos, mas o Heron Castilho, ou vários edifícios com esta linguagem de arquitetura. Pronto, e que nós estamos a reabilitar, e vai ficar a hora pronta agora daqui a um mês. Aqui lá está, aqui é outra proposta para fazermos uns bungalows junto, isto é Vila Real, uns bungalows, é uma proposta de arquitetura para um turismo, um turismo rural que já lá existe. Vamos agora construir estes bungalows, e em que aqui também temos muito a chapa de zinco como solução para forrar estas construções. Isto aqui já pomos quase que o latão dourado nessas entradas, enfim, brincamos um bocadinho com isso. Outro projeto que vamos arrancar em termos de construção é este projeto, que é um projeto na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, em que temos um novo hotel que estamos a criar por trás do Driving Range, em que a ideia é termos uma unidade hoteleira convencional, um edifício com baixos, com 3 pisos, corrido,
enfim, quartos e depois complementados com uns bungalows que no fundo fazem referência à nossa história, à nosso Romeu e Julieta, mas que é o Pedro e a Inês, em que o Pedro é quadrado, a Inês é mais redonda, no fundo, estas referências ao masculino e ao feminino, portanto tem estas unidades de alojamento enfim, que vão ser construídas nessa mata. E foi um projeto que, infelizmente, temos pena que não vá para a frente. Isto foi um concurso que se ganhou, que o Ateliê ganhou para o Portugal dos Pequeninos, que era fazer uma nova entrada do Portugal dos Pequeninos em Coimbra, e que este projeto faz referência àqueles jogos que nós fazíamos quando éramos miúdos, enfim, quantos queres, 1, 2, 3, o origami e as velas dos barcos. Pronto, e estes eram os interiores da construção. Depois aqui uma série, basicamente, enfim, o nosso trabalho fica aqui um bocadinho exposto. Estamos a fazer mais uma série de projetos, enfim, mas que não estão em tempo ainda de ser revelados, mas que nos estamos a divertir bastante. Fernando, eu já escutei tudo, e os senhores que nos estão a ouvir já devem estar fartos de me ouvir, e portanto, Seguramente muito muito pelo contrário, Luís. Eu fui reparando de que o número de participantes não decresceu de forma alguma, portanto foi com certeza, como para mim, muito interessante ouvir falar apesar de ligeiramente, sobre os muitos projetos que têm e tão bonitos que têm. Muito obrigado nós todos que estamos a assistir. Pronto, Fernando, força. Obrigado, arquiteto. Luís, passava então agora a palavra ao Fernando, para uma pequena explicação sobre a BM Zinc e, no fim, algumas questões. Bem, eu vou tentar ser sucinto. Ok. Estão a conseguir ver a minha tela? Agora. Sim. Sim, estamos. Portanto, a VM Zinc já faz o trabalho, o acompanhamento, a prescrição já vai para 30 anos em Portugal, mas vou tentar ser aqui sucinto na minha apresentação. Eu tenho um vídeo de 1 minuto e meio, que acho que é importante porque diz muito da empresa, e vou passá-lo rapidamente. É 1 minuto e meio. Obrigado. Notre force, c'est d'apporter des solutions personnalisées, et ceci, quelle que soit la complexité du projet. Ok, eu espero que tenha sido de alguma forma interessante. A VM Zinc, conforme a apresentação mostra, portanto, existe desde 1837, portanto
a caminho dos 190 anos. Nós estamos em Portugal há mais de 100 anos. A minha empresa foi conhecida durante muitas décadas em Portugal como a Asturiana das Minas. Portanto, a denominação foi alterada sensivelmente perto de há 25 anos para VM Zinc, mas anteriormente e durante muitos anos nós tínhamos uma componente muito forte de instalação que deixámos de ter e éramos muito conhecidos pela Asturiana das Minas. Portanto, a VM Zinc é a Asturiana das Minas, apesar de ter uma outra denominação. A empresa tem cerca de 1.800 funcionários, produzimos cerca de 110 mil toneladas ano, temos 10 fábricas na Europa e 24 filiais em 18 países. Nós damos assistência técnica a projeto e esta assistência técnica a projeto vai desde os pormenores em DWG para as diversas soluções, pode ser entrega de textos para caderno de encargos, amostras, portanto há toda uma parafernália de fichas técnicas que nós damos apoio ao projetista, porque o projetista, ao poder incluir a nossa marca, os nossos detalhes, a nossa informação no seu projeto, é uma grande vantagem para nós, face de que, eventualmente, numa fase depois de obra, estamos à frente, partimos da vantagem de poder o material ser feito com a nossa marca. Nós damos apoio também em obra. O meu colega Carlos Amaral dá apoio em obra, sempre solicitado pelo dono de obra, o arquiteto, o construtor. Portanto, é algo de que, quando há alguma dúvida quando a instalação do zinco com um instalador que é externo, mas que pedem o nosso apoio, nós temos o know-how e podemos dirigir a obra, esteja ela a decorrer numa fase ainda muito primária, e se calhar é melhor ser solicitado numa fase primária do que depois numa fase já muito tardia, muito final. Nós temos uma revista bianual, que é o Focus on Zinc. Damos, portanto, amostras e toda a documentação técnica que vos falei. Portanto, as amostras são mesmo no zinco, o acabamento do zinco. O zinco, uma das grandes vantagens em poder utilizar na construção é realmente a durabilidade. Portanto, o zinco tem uma vida útil que se situa entre os 70 e os 120 anos. É um material bastante duradouro, que vai ganhando sempre patine de proteção, apesar da patine ser inicialmente algo que, como não tem patine, aliás, até ganhar patine é um material muito brilhante, mas depois fica baço e cinzento, como nós estamos acostumados a ver. Portanto, nós vemos aqui uma obra em zinco natural já com muitas décadas, e nós temos um outro produto que chamamos patinado, que é o quartz, e onde realmente se percebe aqui que não há um investimento tão heterogéneo quanto no natural, mas acho que pela cor e pela tonalidade e ao vivo percebe-se que é também muito bonito. Aqui um caso muito feliz de que nós fizemos uma reabilitação de uma biblioteca central de Liverpool, que tinha sido inicialmente instalada o nosso zinco da Ville Montanha em 1879 e foi agora renovado em 2012, portanto estamos a falar de uma obra renovada com zinco ao final de quase 30 anos, mais de 130 anos, é um feito e é algo que temos todo o orgulho aqui a apresentar e falar. Nós temos diversos aspectos de superfície, portanto temos o natural e depois que vai envelhecendo de uma forma um pouco mais heterogénea, e depois temos outros pré-envelhecidos, portanto o quartz, os pigmentos, o antra, o azengar. Além dos pigmentos temos os lacados também. Os lacados é algo que nós não fazemos muita promoção, mas que temos uma série de cores standard que podemos utilizar também, feitos em fábrica. Portanto, podemos afinar inclusive a cor por RAL, passando sempre pela crivo do nosso departamento técnico, se é possível afinar aquela cor ou não, mas já fizemos alguns desses trabalhos, inclusive em Portugal, cores afinadas por RAL à medida. Há uma limitação, que são cerca de 500 metros quadrados como porção mínima para fazer uma cor à medida do projeto. Portanto, nem todos os projetos o podem fazer. Portanto, a nossa maior obra em Portugal é sebejamente conhecida, o Altice Arena, do também caro Regino Cruz. Portanto, uma obra já com quase 25 anos aqui ali junto ao rio, e que está num belo estado. Rio, que ali é mar, portanto, mas está em muito bom estado, como vocês podem ver.
Falando um pouco mais do zinco, portanto, o zinco é um elemento natural, portanto, às vezes as pessoas ficam um pouco baralhadas se o zinco faz... porque há algumas pessoas, principalmente clientes finais, zinco, chumbo, é tudo muito parecido, é tudo assim, um pouco metal, e então fazem alguma confusão. Portanto, o zinco é um elemento natural, perfeitamente saudável. Nós consumimos zinco em uma série de alimentos em cozimento, portanto é 100% reciclável. Tem um consumo de energia baixo na sua faturação, na sua elaboração, basicamente. Está aqui estão a faltar a palavra. Uma comparação entre a pegada carbónica que nós deixamos comparando com o cobre e com o alumínio, portanto, e estamos a falar de algo bastante inferior. Não quer dizer que o consumo energético da produção do zinco seja baixíssimo, porque não o é, mas é bastante mais baixo do que outros materiais que nós utilizamos muitíssimo na construção, muitíssimo mais do que o zinco, nomeadamente o alumínio, que tem uma pegada enorme comparando com a nossa, inclusive para o reciclado. Nós temos todos os sistemas de certificação, o HQE, o BRIM, o LEED, o Passive House. Se nos solicitarem toda essa informação técnica, inclusive para Portugal, posso fornecer. Portanto, naturalmente que como empresa certificada com ISO 9001 e 14001, portanto, cumprimos todas as normas europeias. Falar-vos aqui que apenas de que temos diversas soluções para cobertura e para fachada, apesar de cobertura temos poucas, mas ainda temos algumas, que todas estas soluções, se vocês gentilmente precisarem de mim, eu fico muito contente e poderei-vos dar informação sobre todas elas. Convido-vos a visitar o nosso Instagram no VMzinc_Ibérica, portanto, onde nós temos mais de 2000 fotografias de projetos que achamos bonitos, belos, com zinco. Temos o nosso site que é vmzinc.pt, portanto, onde conseguem aceder a uma série de informação, inclusive fichas técnicas, desenhos, inclusivamente. E deixar aqui o contacto do meu colega e o meu próprio, portanto, o meu colega Carlos Amaral e eu, Fernando Garcês, se pudermos ajudar. Isto aqui, tentei ser o menos comercial possível aqui na minha apresentação. Qualquer coisa que necessitem da nossa parte, por favor, contactem-nos. Estaremos cá ao vosso dispor. Muito obrigado. Era isto que eu tinha para vos compartilhar. Espero que não tenha sido muito chato. Como viu, eu perdi mais alguns participantes do que o arquiteto, pelo menos interessante, seguramente, como era de esperar. Não. E agradeço ao Fernando a apresentação sobre a VMzinc e a colocar aqui algumas questões que foram sendo colocadas aqui por algumas pessoas. No caso, uma da Joana Torres para o arquiteto Luís, que é: qual foi a empresa em Portugal que construiu em CTL? Em CLT, nós tivemos, nós foi uma história engraçada, foi o CLT veio da Áustria, veio pela mão de uma empresa da TIZEM, que é uma empresa do Norte que trabalha muito nisso, não é? Mas hoje já temos em Portugal alguns fabricantes de CLT, a carpintaria Miguel Batista, que é excelente, tem ótimo produto, dedica-se, digamos, ao fabrico de CLT e dedica-se também ao fabrico de janelas de madeira, do melhor que há, enfim, que é uma empresa que eu aconselho vivamente. E hoje já começa a haver algum interesse pelo CLT, tem tido alguma dificuldade de entrada, digamos, no mercado, porque por uma razão, eu considero que é uma razão parva, na medida em que o CLT, o único problema que pode apresentar é a falta de engenheiros que saibam calcular, digamos, em CLT. E o engenheiro comum há de sempre arranjar formas de dizer que o CLT é mais caro que outra solução qualquer, porque no fundo nós acabamos por estar a tirar o pão da boca quando estamos a propor CLT e ele não sabe calcular em CLT.
Agora, E agora, sim, não, eu pensei que já tinha terminado, mas se quiser continuar a explicação. sim, Helder. Não, já terminei. Ok. Ia perguntar agora ao Fernando, que, assim, numa questão mais técnica, que é que tipo de apoio é que a BMzinho pode prestar aos ateliês, não é? Portanto, no seu dia-a-dia, não é? Para apoio ao projeto e especificação de produtos. A minha empresa, nomeadamente eu e o meu colega Carlos Amaral, fazemos esse apoio à prescrição diariamente. Portanto, no caso de, usando o meu contacto telefónico ou por e-mail, solicitar uma visita ou umas amostras ou algo que lhe tenha chamado a atenção e o interesse, e se quiser uma visita presencial ou mesmo pelo Teams ou pelo Zoom, podemos conversar. Portanto, aquilo que nós mais frequentemente passamos de conhecimento passa pelas amostras, passa pelos desenhos em DWG para as diversas soluções, apesar da mais usada em Portugal, subejamente é a junta agrafada, é de mais simples execução e é mais económica, daí ser a mais utilizada. Mas, portanto, desde os desenhos a texto para caderno de encargos, aquilo que, se quiserem uma estimativa, nós conseguimos fazer apenas no cariz de estimativa, porque como não fazemos instalação, não podemos dar um orçamento, mas temos parcerias com instaladores que podemos referenciar para pedir um orçamento efetivo para uma obra, seja ela grande ou pequena. Portanto, acho que conseguimos tentar fechar o círculo de todo o tipo de apoio que o projetista possa necessitar de uma empresa como a AVM-Zinc, fabricante de zinco. Obrigado. Sim, sim. Agora aqui algumas perguntas da arquiteta Sónia. Portanto, agradeço o seu trabalho e que segue o seu trabalho já há algum tempo, e em título de curiosidade gostaria de fazer duas perguntas. E é, no caso do projeto ALS 3000, qual é a certificação energética? E de todos os projetos desenvolvidos até hoje, qual é o mais especial e que tipos de projetos prefere desenvolver? Essa pergunta Ainda é... tenho aqui mais uma, mas deixo depois a seguir. A questão, vamos lá ver. Sónia, a questão da Casa 3000, enfim, nós temos alguns clientes que nos exigem, enfim, que as certificações energéticas, basicamente, nomeadamente, sobretudo nos projetos de hotelaria, em que a certificação energética é algo que é muito importante para a comunicação e comercialização. Neste caso é uma casa privada, não houve aqui propriamente a preocupação de certificar energeticamente o projeto. O que aconteceu foi que eu conhecendo os nossos engenheiros, nós temos um raio de uma vida que os promotores não há meio de perceberem que devem pagar bem aos projetistas para terem bons projetos nas mãos, para gastarem na farinha, para depois não andarem a gastar no farelo, a torto e a direito, porque os projetos são mal pagos e as pessoas, enfim, quer arquitetos, quer engenheiros, mal pagos, não podem nunca, não têm forma de apresentar bons projetos. Neste caso, nós tínhamos que fazer um edifício, tínhamos que construir uma casa que fosse totalmente autossuficiente. E eu sem, enfim, a gente vai ganhando alguma experiência de lidar com os engenheiros, mas uma coisa que me irrita muito nos engenheiros de ar-condicionado e de ventilação é que as primeiras conversas são muito denunciadoras da forma como ele vai pegar no assunto. Normalmente, eu fico a olhar para eles quando lhes explico um projeto e eles nem sequer uma pergunta me fazem sobre o envelope térmico que eu estou a pensar pôr no edifício. Ou seja, é dizer, que é sinal que é sinal que ele, enfim, vai fazer aquilo segundo as tabelas e não está propriamente preocupado com o ADN do edifício que vai ser construído, do projeto. Ele vai especificar segundo as tabelas. E depois, se tiver uma bomba de calor no cálculo de 35 kW, ele vai meter uma de 75 para não ter problemas nem chatices. Portanto, isso a mim deixa-me um bocadinho incomodado. E então, aquilo que eu propus ao dono de obra foi que eu convidei o professor Romeu da Universidade de Aveiro
que fez o acompanhamento todo das soluções apresentadas pelas engenharias para aquele edifício. E, portanto, nós a garantia de que, de facto, a solução de fotovoltaico, porque nós temos fotovoltaico e temos termosolar, temos pavimentos radiantes e temos um sistema de ventilação inteligente, não temos ar-condicionado na casa. E a casa hoje, se for aquela casa, estando a casa fechada durante uma semana, no pingo do verão, entra naquela casa e a casa está numa temperatura muito agradável de estar, mantém uma temperatura de 20 graus, que para o verão é uma temperatura muito simpática. Portanto, não nos preocupámos muito com isso. Acontece que depois o professor Romeu aproveitou o projeto e todo o processo, não é? E construiu uma tese à volta daquela casa e apresentou a concurso numas jornadas que acontecem anualmente em Berlim sobre sustentabilidade, e em que só são admitidos 10 projetos. As empresas e as universidades candidatam projetos e são selecionados 10 projetos que depois são estudados nessas jornadas e nesses workshops. E este foi um dos casos que foi aprovado e que foi discutido muito em Berlim, foi esta casa, exatamente por ser uma casa, é uma experiência nossa, foi uma experiência que fizemos em que a casa pretende, não está ligada à EDP, nem a mais rede nenhuma, tem um furo cartesiano, tem um mini gerador, obviamente, porque como nós costumamos dizer, para dias de festa, não é? Quando há muita nebulosidade e grande ocupação, obviamente que há uma preocupação, há um reforço que às vezes é necessário, mas é uma casa que funciona perfeitamente, mas não tem certificação, assim, pelo menos que eu conheça, não foi certificada nem em BIM, nem em LEED, nem nesses palavrões que se usam, enfim, para as certificações. Hélder, mais? Estou? Estou, Hélder, força. Então, Estou. perdi aqui um bocadinho o sinal, não sei se já estão a ouvir de novo. Estamos a ouvir. Não sei se havia mais alguma... Então deve ter sido. Sim, estamos a ouvir ela. Havia uma parte da segunda questão que era o tipo de projetos que o arquiteto mais gostava de fazer, não é? Das várias, em relação à questão de ser mais habitação ou mais edifícios de hotéis, não é? Portanto, de serviços. Sim, pronto, eu não consigo medir, enfim, não consigo medir essas. Para mim, o importante, nós no nosso ateliê, aquilo que nós tentamos fazer é que nós gostamos de ter uma relação com o cliente, correta, ou seja, eu gosto de ouvir sugestões da parte do cliente, não gosto que o cliente me imponha sugestões. E isto é um trabalho que fazemos em conjunto, de discussão de temas, em que nós conversamos acerca dos projetos com o nosso cliente, e a qualidade do nosso cliente faz muito aquilo que nos interessa, e portanto eu gosto pelo cliente que tenho, enfim, muito pelo cliente que tenho, e depois a partir daí nós enfim, depois a medição vem do resultado, não é? Mas tenho projetos que para mim são importantes, na medida em que, sentido da parte de quem convive com a arquitetura que nós fazemos, se sente agradecida, e isso para nós é o mais gratificante, chegar a Pedras Salgadas e deparar-me com umas senhoras que vêm ter comigo, perguntar quanto tempo é que eu lá vou ficar, porque gostariam de me presentear, e então lá vêm ter comigo com umas chouriças e uns enchidos,
porque nós conseguimos levar vida àquela vila, porque ali o turismo estava completamente morto e com as snake houses e com as casas e com os bengalows, nós devolvemos a vida àquela terra e, portanto, elas vêm-me agradecer, e isso para nós, arquitetos, deve ser o melhor prémio de todos, não é? Porque prémios, ou então prémios pagos, porque estes prémios destes architects e no fundo são só elogios, não é? Não são propriamente prémios. Esses têm o interesse que têm. Mas ou quando eu passo à frente da Casa das Fragrâncias em Campo de Ourique e ter uma pessoa que vem, que me aborda e que me agradece porque o bairro tem outro cheiro, isso para mim são os melhores prémios, é a maior das satisfações, porque nós levamos muito a sério esta questão da paisagem, porque a paisagem é de todos, e quando, quer dizer, não basta só ter um projeto aprovado pelo dono de obra ou pela autarquia, é preciso também que as pessoas que vivem a zona, que vivem o sítio, que se sintam bem com aquilo que nós lhes impusemos em termos de projeto. E, portanto, mas tenho um prazer especial, neste momento encontro-me aqui na sede Lamego, onde estamos a desenhar um pequeno núcleo museológico no coro alto da sede Lamego, que me entusiasma. Estou aqui no meio de custódias, cálices, cristos de marfim, e não só, enfim, divirto-me imenso com a área da reabilitação. Gosto muito da área da hotelaria, enfim, a criação e o desenvolvimento de experiências que fazem com que a hotelaria seja mais ou menos rentável em negócios, e isso, nesse aspecto temos alguns projetos que são campeões nessa matéria em termos de resultados para os donos de obra, não é? Porque isso também é muito importante. Portanto, mas não sei, nós temos uma grande paixão por aquilo que fazemos e esta relação, a relação com o dono de obra e com o projeto, dessa relação dá-nos mais ou menos gozo, enfim, os projetos, porque são desafios, ter desafios diferentes. No outro dia pusemos um desafio que foi construir um escritório numa zona que é completamente muito difícil e, portanto, e acabámos por criar uma instalação de arte habitada, que não precisa de licenciamento e como tal, enfim, foi muito divertido. É um projeto que eu não tenho dúvidas que vai ser muito comentado, criticado, enfim, porque todos nós, arquitetos, sabemos que aquilo só se critica aquilo que é bom. Aquilo que é mau ninguém critica, não é? As nossas periferias ninguém critica. Mas se aparece um edifício mais ou menos com alguma qualidade de arquitetura, as pessoas põem-se logo a comentar e falam muito, eu não gosto, eu gosto, eu não, mas que é isto, que é aquilo. Não. E porque só aquilo que é bom tenta-se ter alguma qualidade é que de facto é criticado. Espero responder à pergunta. Sim, e para terminar, porque também já nos alongámos aqui ligeiramente, e a Sónia também, portanto, depois na parte final da mensagem pergunta se o arquiteto se sente reconhecido a nível nacional e a nível internacional e quais as principais diferenças entre trabalhar nestes dois contextos diferentes, não é? Do nacional e do internacional. Eu acho que a grande diferença que existe é que, e nós a língua, quando temos a mesma língua, o respeito existe menos respeito, não é? E com a língua estrangeira, nós com a língua estrangeira parece que somos mais respeitados. As pessoas não falam a mesma língua que nós tentamos entender através do inglês, do alemão ou do francês e acabamos por ser mais respeitados. Aliás, porque nos países mais evoluídos, convenhamos que as profissões mais respeitadas nos países mais evoluídos, norte da Europa e por aí, não é? São as profissões
da medicina e da arquitetura e das artes. Só em Portugal é que as profissões mais reconhecidas são as dos advogados, dos engenheiros e sabe Deus mais o quê, não é? Porque nós arquitetos provavelmente nunca soubemos criar esse sentido de respeito. Aliás, o país, enfim, acho que em tudo mostra que o que nós estamos a precisar neste país é da cultura do respeito e do mérito, porque é isso que no fim do dia está em causa. Nós temos que nos respeitar uns aos outros, as escolhas que cada um faz. Hoje em dia fala-se muito destas igualdades de géneros e dos direitos das mulheres e dos números cláusulos e não sei o quê. Eu, para mim, tudo isso se resume exclusivamente, digamos, ao respeito e ao mérito. E, portanto, quando não se fala a mesma língua, à partida há maior respeito. Não é? À partida há maior respeito. Quanto maior é a proximidade e a língua aproxima-nos, se calhar aí já não há tanto respeito, enfim, não somos tão respeitados, já somos, enfim, acho. Bem, agradecer então ao arquiteto Luís por este belo webinar, não é? Onde aprendemos aqui mais um bocadinho sobre arquitetura e sobre os seus trabalhos, não é? Em específico, e sobre a qualidade dos mesmos. Agradecer também ao Fernando o facto de nos ter explicado um bocadinho mais também do que é a BM Zinc e como é que podemos trabalhar com esse material, não é? E convidar todos a ver quer os trabalhos do arquiteto, quer os produtos da BM Zinc, portanto, na nossa plataforma, estão ambos disponíveis também para consulta, não é? Portanto, agradecer a todos mais uma vez e muito obrigado e até Helder, sim. Helder, só fazer aqui um pequeno reparo. Os projetos não são do arquiteto, os projetos são de um ateliê, um gabinete, que somos uma equipa que discute de uma forma saudável ideias e que tem um líder, mas quer dizer, eu sou, enfim, sou o mais velho, portanto represento, digamos, uma equipa grande em que todos são importantes e todos são muito importantes, porque o resultado disto tem a ver até com o resultado da nossa forma de conversar internamente dentro do ateliê e de estar dentro do ateliê com a equipa e tudo isso, não é? Portanto, aqui o mérito, enfim, quero que fique bem claro que o mérito destes projetos tem a ver, de facto, com a equipa que nós conseguimos construir. Sim, claro, a equipa Rebelo de Andrade, não é? Portanto, o ateliê se designa. Portanto, é isso mesmo. Muito obrigado a todos, então, espero vê-los numa próxima webinar, estaremos, em princípio, início de abril, meio de abril, teremos um outro webinar, iremos anunciar em breve também o novo orador. Obrigado a todos e até uma próxima. Muito obrigado. Deus, Fernando. Obrigado. Deus, obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado.